Eu sou o Rafael, psicólogo, e fazia muito tempo que um personagem não fazia eu repensar sobre o que é ser um ser humano. Hoje iremos refletir sobre Alphonse Eric, meu favorito de Fullmetal. Tem spoiler de tudo em Fullmetal. Fullmetal Alchemist, Brotherhood... Vamos lá. Quando nos sentimos tristes, choramos, e aquelas lágrimas ajudam a gente a aliviar aquela dor. Quando estamos cansados, tiramos um cochilo, e logo aquilo tudo tá resolvido. Alphonse não tinha nada disso. Na verdade, ele não precisava. Porém, ele sentia falta, então aquilo impactava ele. A história do personagem de hoje é sobre essas coisas simples que fazem a gente ser humano, mas não só isso, é sobre relação entre irmãos. Em uma boa parte das pessoas, essa estrutura de relação, de irmãos, costuma ser uma das mais importantes na vida de quem possui elas. Claro, nem todo mundo, tem pessoas que não se dão bem com os irmãos. Enfim, é com eles que, teoricamente, vamos passar a maior parte do tempo de nossas vidas. Dificilmente conseguimos ser falsos ou algo assim na presença de um irmão. Você cresce no mesmo ambiente, compartilha dos mesmos pais, compartilha memórias comuns e experiências bem semelhantes. O Alphonse é o irmão mais novo. Em alguns casos, o irmão mais novo às vezes é meio que ofuscado pelo irmão mais velho. Eu não acho que o Alphonse se sente assim, mas na história, própria história, acontece isso. Parece que as pessoas se lembram mais do Edward do que do Alphonse, mesmo os dois sendo ali igualmente os principais da história. Ele é o meu favorito da história, porque eu me identifiquei bastante com ele. Eu tinha uma personalidade muito parecida com ele, principalmente na infância. E outro motivo é que meus circuitos da empatia me ligaram bastante a ele, por causa da sua história. Eu sempre tava lembrando de como aquilo era difícil pra ele. Ele e o seu irmão Edward são os personagens principais da história. Eles viviam uma zona afastada, uma zona rural. Também me identifico nessa parte. Trisha e Hohenheim eram seus pais. Logo cedo, Alphonse perde a presença paterna, ele vai embora, longa história. E tempos depois, ele perde também a sua mãe para uma doença. Então ali os dois irmãos logo cedo se veem sozinhos. E aí soma isso com o fato de duas crianças que gostavam muito de procurar conhecimento, que gostavam de estudar. Eles vão lá, aprendem sobre alquimia e eles vão tentar usar isso para trazerem a mãe deles de volta. Só que isso dá muito errado. A transmutação humana era um tabu, não era para ser feito. O Edward perde a sua perna e o Alphonse perde o seu corpo, e o Edward justamente perde o seu braço direito para colocar pelo menos a alma do seu irmão em uma armadura. A partir desse momento, a vida do personagem de hoje muda completamente. Ele percebe que agora não é o mesmo de antes. Alphonse agora passa a viver com uma limitação de sensações. Agora ele não sente mais dor, agora ele não sente mais fome ou sono, porém os seus sentimentos continuam. Ele continua triste, com raiva, raciocina da mesma maneira que antes, mas agora não tem nenhuma sensação física mais. E vendo Fullmetal novamente pra fazer os vídeos desse mês, eu percebi o quanto isso é assustador, que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti Fullmetal há 10 anos atrás. E em determinados momentos, por exemplo, a expressão facial é a única coisa que temos ali como ferramenta pra demonstrar alguma emoção. O Alphonse não tinha isso. Existem muitos debates sobre a importância das expressões faciais. A neurobióloga Peg Mason, por exemplo, explorou o efeito dos sorrisos e descobriu que eles são contagiosos. São uma das muitas expressões faciais que, quando compartilhadas, criam uma espécie de coesão social que nos permite sentir empatia e ajudar uns aos outros a sobreviver. Alguns pesquisadores argumentam que as pessoas devem ler os rostos não como expressões de sentimentos íntimos, mas como indicações de como alguém deseja que as interações aconteçam. O professor de Psicologia e Ciências do Cérebro da Universidade da Califórnia, Alan Friedlund, fala que nossos rostos não são sobre nós, mas sobre para onde queremos que a interação social vá. Por exemplo, o rosto de choro é geralmente uma expressão que significa tristeza, mas usamos esse mesmo rosto para solicitar socorro, ou seja, poderia significar segurança, palavras de conforto ou apenas querer um abraço. O Alphonse não conseguia expressar como ele estava se sentindo de fato. A voz era a única maneira de mostrar para os outros que ele estava preocupado, triste ou feliz. No começo da série, o Alphonse é bastante dependente do Ed, como se ele esperasse sempre o próximo passo do seu irmão antes de tomar o seu próprio. Por exemplo, a teoria do apego, que é muito utilizada para descrever a relação entre a criança e o seu cuidador primário. Ela também pode ser, de certa forma, aplicada a irmãos. Se uma criança encontra um irmão mais velho, mais responsivo, ela pode vê-lo como uma fonte de conforto, uma base de apoio. E isso pode acontecer justamente nessa ausência de um cuidador primário, como acontece no caso dos irmãos Eric. Nesse caso, o irmão mais novo acaba vendo a figura do irmão mais velho como de segurança, de conforto. Ele meio que deposita ali na presença que ele não tem de um pai, ou de uma mãe, ou de alguma figura ali que pra ele seria a figura paterna ou materna, ele deposita isso no irmão mais velho. E o Alphonse vai lidando com isso de maneira difícil, complicada, e essa insegurança dele sobre demonstrar emoções, sobre ser quem é ele mesmo, ganha um novo patamar quando ele encontra o Barry. Barry, o açougueiro, era basicamente igual ao Alphonse. Também vivia dentro de uma armadura, tinha a alma presa dentro de uma armadura. E ele faz o Alphonse se questionar se ele é ele de verdade. Alphonse, como você poderia provar que você é você mesmo? E
E isso faz total sentido. Afinal, as lembranças dele poderiam ser provocadas pelo Ed. Ele poderia ser uma criação do seu próprio irmão. Isso é extremamente assustador. O Alphonse tem esperança de recuperar o seu corpo, mas parece ser atormentado o tempo inteiro sobre suas incertezas de como será a sua vida. Será se serei assim pra sempre? Será que nunca saberei mais o que é sentir dor e coisas simples de um ser humano? Identidade. Quando perdemos um trabalho, por exemplo, a gente costuma se sentir envergonhado, sem rumo às vezes, muito porque perdemos um pouco da nossa identidade ali. Ah, agora eu não sou mais psicólogo. Ah, agora eu não sou mais contador. Agora eu não sou mais supervisor. Não posso dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Quem já passou por isso sabe como é. Dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, meio que ajuda a definir quem nós somos. E quando o Al perde o seu corpo, ele entra nesse mundo onde ele meio que perde a identidade dele. O psicólogo Erik Erikson definiu ali a chamada crise de identidade. E ele vai defini-la como um momento de intensa análise e também exploração em diferentes formas de olhar para si mesmo. O que eu sou? Se o Edward sempre foi o responsável ali pelo Al sempre se manter esperançoso, graças à energia dele, à esperança de dias melhores, as palavras do Barry, as palavras daquele que era similar a ele, colocavam toda a sua visão em xeque. Mas depois de conversar com o Ed e com a Winnie principalmente, mais uma vez a Winnie salvando geral, o Alphonse volta a confiar em si mesmo e no seu irmão. E após isso, percebemos o Alphonse mais independente. O Al passa a tomar decisões sozinho, se impor em situações, como ele fez com a Risa. Quando ela tinha perdido o controle na luta contra a luxúria, é ele que toma frente. Na luta contra o Scar, onde ele alerta o Edward de que tinha perdido o foco na luta, é ele que é o responsável por chamar o Ed de volta. Ou quando ele abdicou de sua alma para trazer o braço direito do seu irmão novamente. Ou seja, nessa hora, o Al não dependia mais do irmão dele. O Alphonse é um dos personagens mais empáticos da série. E não é só porque ele gosta de gatos, não. Ele não gosta de machucar ninguém. Ele se culpa por tudo. Se culpa por não ter trazido sua mãe de volta, se culpa pelo seu irmão ter perdido o braço e a perna. O Alphonse não quer magoar ninguém. As próprias palavras dele são mais sutis. Uma cena simples, né? Quando eles estão estudando sobre alquimia e a Winnie pergunta o que é e o Alphonse fala, ah não, é um segredo. E o Edward fala, não, não é da sua conta. Bem um contraste dos dois nessa hora. Se o Edward tem um complexo de não querer ser chamado de baixinho, o Alphonse, por estar na armadura, é alto e em muitas ocasiões ele é tratado como se fosse um adulto. Ele perdeu ali a segunda parte da infância dele por completo por causa disso. Nada é mais emblemático que essa empatia do Alphonse como a cena que ele encontra o seu próprio corpo e naquele momento ele se abdica de ter o seu corpo de volta pra ir ajudar os seus amigos. Porque a armadura naquele momento era muito mais forte do que aquele corpo dele que estava magro, que estava fraco. Imagina aquele grande sonho que você está perseguindo. E quando você chega próximo de realizá-lo, você simplesmente coloca ele em risco. Porque simplesmente você precisa ajudar aos outros. É isso que o Al fez. Ele estava bem na frente de tudo aquilo que ele queria, daquilo que movia ele. Ele escolhe ajudar os seus amigos ao invés de recuperar aquilo que ele buscou por muito tempo, a sua identidade. E o mais incrível é a expressão do seu corpo olhando pra ele com um olhar melancólico, mas que ao mesmo tempo envolvia ali um sentimento de orgulho por ele ter pensado nos outros acima de si mesmo. É como se o corpo do Alphonse tivesse falado, pera, apesar de tudo, eu não mudei. Apesar de ter perdido o corpo, as sensações físicas, eu continuo do mesmo jeito. Porque o Alphonse, ao contrário do seu irmão, ele não guarda rancor de ninguém. Ele não guardava um rancor pelo seu pai que tinha abandonado eles dois. Ele chamava, por exemplo, o Hohenheim de pai. Temos a tendência de pensar que todo mundo está atrás de nós, que temos que estar em guarda o tempo inteiro, mas a maioria de nossas relações com as outras pessoas não se baseia nisso, nessa hostilidade. E isso que eu acho mais incrível no Alphonse. Dificilmente ele leva algo para o lado pessoal. E isso é uma grande vantagem que ele tem em relação ao seu irmão. Isso ajuda ele a entender melhor o sentimento dos outros. Está ligado à sua empatia. O Alphonse sempre foi essa imagem de alguém que era menos emocional. O Alphonse sempre foi essa imagem de alguém menos reativo. Foi ele que alertou para o Edward sobre o perigo da alquimia humana. Mas seu irmão era bem diferente dele. Tanto que a culpa dos dois é diferente. Enfim, vai ter o vídeo do Ed, calma. E o Edward sabia disso, toda essa calma do Alphonse fez com que o Ed pedisse para ele o segurar caso algo de ruim aconteça. O Alphonse era o grande equilíbrio entre os dois. Essa facilidade de enxergar o mundo sem levar as coisas para o lado pessoal é fascinante. Quando levamos as coisas para o lado pessoal, estamos dando a certos indivíduos mais poder sobre nós do que eles merecem ou deveriam ter. Como eu falei, isso está ligado à empatia do Alphonse, de tentar entender o outro. Não necessariamente quando alguém tenta falar alguma coisa pra gente, está tentando nos machucar ou algo assim, é pra gente. Cada moeda tem um outro lado. E eu sei que é difícil pensar assim, exige muita disciplina e controle, mas vale a pena. Por essas e outras, o Alphonse é meu favorito. Ele me fez refletir sobre aproveitar cada detalhe da minha própria existência. Cada falha, cada dor, cada sofrimento, essas coisas que evitamos com
todas as nossas forças, mas é justamente o que nos torna humanos. O Alphonse foi taxado às vezes de não humano, de ser um erro, de que não iria recuperar o seu corpo, e não se abalava, não levava para o lado pessoal. Afinal, não importa o que façam ou digam, você não diminui devido à incapacidade de alguém de ver o seu valor. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.